Espírito Santo, eu te peço, Pai amado, devolve tudo o que foi perdido agora. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, se você sente que perdeu coisas importantes na sua vida, se carrega no coração a dor de algo que foi roubado de você, seja paz, alegria, relacionamentos ou até mesmo sonhos, então eu te convido a fazer essa oração com o Espírito Santo. Hoje vamos clamar juntos assim: Espírito Santo, devolve e restaura tudo o que foi perdido. Fique comigo até o final, porque enquanto oramos juntos de coração aberto, algo novo vai começar a ser reconstruído dentro de você. E você vai sentir o peso sendo tirado da sua alma em nome de Jesus. Agora, vamos começar orando assim: Espírito Santo de Deus, eu me apresento a Ti agora com toda a sinceridade do meu coração, Pai. Não venho com palavras ensaiadas ou com discursos prontos. Venho como eu sou, cheio de marcas, cheio de histórias, cheio de lembranças que carrego comigo. Venho com minhas fraquezas, com minhas falhas e também com o desejo profundo de me sentir inteiro novamente. Venho com sede da Tua presença, porque sei que nada neste mundo consegue preencher o vazio que sinto dentro de mim. Sei que em Ti está o poder de restaurar tudo o que foi quebrado, tudo o que foi perdido, tudo o que de alguma forma foi arrancado da minha vida. Quantas vezes me vi tentando segurar o que eu tinha com minhas próprias forças, e mesmo assim vi escorrer pelos meus dedos. Quantas vezes tentei juntar os pedaços do meu coração sozinho, mas só encontrei mais dor e cansaço. Hoje, Espírito Santo, eu entendo que não preciso carregar esse peso sozinho. É diante de Ti que eu encontro descanso. É na Tua presença que as coisas começam a se alinhar, mesmo quando não vejo nada acontecendo do lado de fora. Eu me entrego a Ti, porque já entendi que sem Tua direção eu não consigo dar um passo seguro. O que eu perdi, o que me foi roubado, aquilo que ficou para trás e que ainda dói, tudo isso eu coloco em Tuas mãos. Eu sei que o Senhor tem o poder de devolver, mas também sei que muitas vezes devolve de uma forma diferente, mais bonita, mais completa, mais verdadeira do que eu poderia imaginar. Por isso, hoje eu não te peço apenas que me devolvas o que se foi, mas que me ensines a confiar no Teu tempo e no Teu jeito de agir. Amados, você já se sentiu tão quebrado que chegou a duvidar se conseguiria se levantar de novo? Já olhou no espelho e viu apenas os pedaços do que um dia foi? Se você chegou até aqui, talvez seja porque reconhece essa sensação de estar pequeno diante da vida, como se as perdas fossem maiores que você. Mas eu quero te dar um conselho de amigo hoje. Existe uma força capaz de fazer florescer até mesmo os lugares mais secos da sua alma. E se o que você acha que nunca mais vai voltar, pode na verdade renascer de uma forma ainda mais linda. Hoje eu vou te mostrar exatamente como transformar esse fio de esperança que ainda existe em você numa força restauradora completa. Vou te provar que essa sabedoria vinda dos céus tem devolvido a paz, o brilho nos olhos e a vontade de sonhar para milhares de pessoas que, assim como você, já se sentiram quebradas para continuar. E até o final deste clamor, você vai descobrir a oração de entrega sincera, que tem o poder de quebrar as correntes do passado e abrir as portas para o recomeço que Deus preparou para a sua vida. Por favor, não saia antes de se alimentar dessas sabedorias do reino, porque hoje será o dia em que sua história de perda se transforma numa história de restauração e milagre. Mas se você está disposto a viver esse milagre do Espírito Santo de Deus, escreva nos comentários: restaura tudo o que foi perdido, Pai. Sua palavra escrita é como um gesto de fé e confirmação daquilo que o seu coração deseja. Agora, continuemos orando assim. Espírito Santo, muitas vezes eu me sinto pequeno diante da vida, como se as perdas que vivi fossem maiores do que eu. Mas quando fecho os olhos e penso em Ti,
encontro paz, encontro esperança, encontro a certeza de que não estou sozinho. Eu sei que mesmo aquilo que eu achei que nunca mais voltaria a florescer, pode florescer novamente com o teu sopro. Sei que até os lugares mais secos da minha alma podem receber água nova quando o Senhor sopra vida sobre eles. Por isso, eu me abro agora. Eu não quero mais esconder minhas dores. Não quero mais fingir que está tudo bem, quando na verdade ainda sinto o vazio de tantas coisas que se foram. Eu entrego tudo a ti, minhas lembranças, minhas feridas, minhas decepções, minhas derrotas. Eu entrego porque sei que nas tuas mãos, até mesmo o que parece fim, pode se transformar em um recomeço. Eu sei que muitas vezes o que perdi não foi apenas coisas materiais, mas também pedaços da minha fé, da minha coragem, da minha alegria. Quantas vezes já pensei em desistir porque me sentia quebrado demais? Quantas vezes já questionei se algum dia eu conseguiria me levantar de novo? Mas aqui estou, de pé, falando contigo, porque de alguma forma ainda existe em mim um fio de esperança. E eu sei que esse fio é suficiente para que o Senhor faça um milagre. Amados irmãos, preciso agora de 1 minuto da sua atenção para contar um testemunho vivido pela nossa inscrita Maria das Graças de São Paulo. Ouça como essa história é marcada de resiliência e fé ao nosso Deus vivo. Foi assim. Maria estava sentada na cozinha vazia de sua casa. Aos 45 anos, havia perdido tudo. O marido José Carlos faleceu de Covid, o filho Lucas se afastou depois de uma briga feia e agora o banco estava tomando a casa. Espírito Santo, eu não aguento mais, sussurrou, olhando a foto amarelada da família feliz. Se existe um milagre, eu preciso agora. 3 semanas depois, o telefone dela tocou. Era Lucas chorando. Mãe, me perdoa. Quero voltar para casa. Na mesma semana, Dona Carmen, uma vizinha muito generosa, bateu na porta. Graça, descobri que meu falecido marido deixou uma dívida com seu José. Quero quitar. São exatos R$ 80.000. Maria das Graças caiu de joelhos. Era o valor exato que devia ao banco. No mês seguinte, Lucas trouxe a nora e os netos que ela nunca mais havia visto. A casa voltou a ter risadas, almoços dominicais e o cheiro de café fresco. Mãe, disse Lucas abraçando-a, nunca mais vamos nos separar. Maria sorriu, olhando para o céu. Obrigada, Espírito Santo. O Senhor realmente devolve tudo multiplicado. Com a mesma fé da nossa irmã Maria das Graças, vamos clamar ao nosso Deus assim: Espírito Santo, toma conta de tudo o que eu não consigo resolver. Vai além das minhas forças, além da minha visão, além das minhas limitações. Devolve-me a paz que perdi, devolve-me o brilho nos olhos, devolve-me a vontade de sonhar sem medo. Restaura em mim a confiança de que vale a pena continuar, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Eu não quero mais viver preso às perdas. Não quero mais viver olhando para trás. Não quero mais ficar contando o que se foi. Eu quero olhar para ti, porque sei que em ti está o novo, está o renovo, está a restauração que preciso. Eu quero viver o que o Senhor tem preparado para mim, sem medo, sem correntes, sem dúvidas. Eu quero recomeçar, mas desta vez não sozinho, e sim de mãos dadas contigo. E se hoje eu estou aqui orando, é porque sei que tu me ouves. É porque acredito que mesmo que eu tenha perdido muito, ainda tenho algo de muito precioso, a tua presença. E enquanto eu tiver a tua presença, nunca estarei vazio. Porque tu és a fonte que nunca seca, o abrigo que nunca falha, a mão que nunca solta a minha. Por isso, Espírito Santo, recebe minha vida mais uma vez. Não quero guardar nada, não quero me apegar ao que ficou no passado. Quero apenas estar em ti, porque sei que em ti tudo o que eu preciso será restaurado. Amém. Se essa oração está começando a te trazer um desconforto agradável, é porque talvez existam áreas da sua vida
que também precisam ser restauradas. Deixe o seu like neste vídeo como um gesto de entrega, como um sinal de que você acredita que o Espírito Santo pode devolver e transformar tudo aquilo que parecia perdido. Esse simples gesto é também uma forma de declarar que você escolhe acreditar na restauração que vem de Deus. Espírito Santo, confesso que muitas vezes me sinto vazio. Há dias em que parece que tudo dentro de mim perdeu cor, em que os sorrisos se tornaram raros e em que até o simples ato de acordar parece um peso. Trago em mim marcas profundas das perdas que enfrentei, lembranças de momentos que ainda doem quando passam pela minha mente, e sentimentos que insistem em me lembrar daquilo que eu já não tenho mais. Às vezes me sinto carregando um fardo que não sei como soltar, como se estivesse preso a um passado que insiste em me perseguir. Eu sei que não sou o único a passar por isso, mas ainda assim a dor parece única quando bate dentro de mim. É como se ninguém pudesse compreender a intensidade do que eu sinto, como se ninguém pudesse enxergar o tamanho do vazio que me acompanha. Perdi coisas que jamais pensei que perderia. Vi sonhos se desfazendo diante dos meus olhos. E muitas vezes me perguntei por que tudo isso aconteceu comigo. Perguntei se eu poderia ter feito diferente, se eu poderia ter segurado mais forte, se eu poderia ter evitado que fosse embora. Mas a verdade é que não consigo mudar o que já passou. E é isso que dói tanto. Meu amigo e minha amiga, talvez você esteja aqui porque reconhece essa sensação. Sabe aquela pessoa que você era antes? Aquela que sorria com facilidade, que dormia em paz, que acreditava que tudo daria certo? É normal sentir saudade de quem você era. É humano se perguntar onde ficaram pedaços de você que parecem ter se perdido pelo caminho. Sua confiança, sua alegria simples, aquela paz que fazia você deitar a cabeça no travesseiro sem carregar o peso do mundo. Você não está sozinho nessa sensação de estar fragmentado. Milhões de pessoas acordam todos os dias sentindo que perderam partes importantes de si mesmas nas batalhas que enfrentaram. E está tudo bem admitir isso. Você é de carne e osso. Na verdade, reconhecer essa dor é o primeiro passo para a cura. Hoje eu também quero compartilhar com você algo que vai tocar profundamente seu coração. Você vai descobrir que suas lágrimas não foram desperdiçadas, que seus gritos silenciosos foram ouvidos e que existe uma força capaz de devolver não apenas o que você perdeu, mas de restaurar você de uma forma ainda mais completa. Aguente firme até o final da oração, porque o que Deus tem preparado para você aqui hoje será exatamente aquilo que sua alma tem procurado há muito tempo. Vamos continuar clamando a Ele assim. Espírito Santo, eu também confesso que sinto falta de partes de mim que parecem ter se perdido pelo caminho. Sinto falta da confiança que eu tinha, da alegria simples que me fazia sorrir com pequenas coisas, da paz que me fazia deitar a cabeça no travesseiro sem carregar tantas preocupações. Hoje me sinto fragmentado, como se pedacinhos de mim tivessem sido levados junto com as perdas que vivi. E é por isso que clamo. Devolve e restaura tudo o que foi perdido. Eu não quero mais viver preso a essa sensação de derrota, de vazio e de impotência. Eu não quero mais olhar para trás e sentir apenas dor. Quero aprender a olhar para frente sem medo, sabendo que o Senhor pode fazer novo até aquilo que parece já não ter solução. Quero sentir novamente a coragem que me impulsionava, a esperança que me sustentava e a paz que me fazia acreditar que tudo ficaria bem. Sei que as lágrimas que já derramei não foram em vão. Sei que o silêncio que enfrentei em tantas noites não foi esquecido. Sei que até os gritos silenciosos do meu coração foram ouvidos por ti. E é por isso que me aproximo agora, sem máscaras, sem defesas, apenas com a verdade do que sinto. Eu preciso ser restaurado. Preciso que o Senhor sopre vida onde há cansaço,
luz onde há escuridão e renovo onde há apenas lembranças de dor. Espírito Santo, devolve-me aquilo que perdi dentro de mim. Devolve-me a alegria de acreditar, a confiança em recomeçar, a paz de saber que não preciso carregar sozinho os pesos da minha caminhada. Eu não quero viver me lembrando apenas do que se foi. Quero aprender a enxergar o que ainda pode nascer. Quero acreditar que mesmo das cinzas pode surgir algo novo e que nada está totalmente perdido quando coloco minha vida em tuas mãos. Eu reconheço a dor que carrego, não para me prender nela, mas para dizer que eu não aguento mais viver assim. Preciso da tua presença para me preencher, preciso da tua força para me levantar, e preciso da tua graça para reconstruir tudo aquilo que foi quebrado dentro de mim. Sei que sozinho não consigo, mas sei também que contigo tudo pode ser transformado. Por isso, eu entrego a ti as lágrimas que já chorei, as perdas que me marcaram, os sonhos que desmoronaram. Entrego porque sei que em ti, até mesmo o que parecia definitivo pode ser restaurado. Sei que o Senhor tem o poder de devolver não apenas o que se foi, mas de devolver de forma ainda melhor, ainda mais completa e ainda mais verdadeira. E é nisso que eu quero acreditar. É nisso que escolho confiar. Espírito Santo, devolve e restaura tudo o que foi perdido. Devolve o que me foi tirado, mas também devolve a mim mesmo. Devolve minha essência, minha esperança, meu sorriso e minha fé. Que o vazio que me consome dê lugar à tua plenitude, que a dor que me marca dê lugar ao teu consolo, e que o que parecia acabado se transforme em um novo começo. Se essa oração tem refletido a dor que você também carrega no coração, eu quero te convidar a comentar aqui embaixo com uma palavra que represente aquilo que você deseja ver restaurado em sua vida. Esse gesto é mais do que escrever, é um ato de fé, é colocar em palavras o que você acredita que o Espírito Santo pode devolver e transformar dentro de você hoje. Espírito Santo, entra agora na minha história e devolve aquilo que foi roubado. Eu sei que ao longo do caminho perdi muitas coisas que eram preciosas para mim. Perdi a alegria que me fazia viver os dias com leveza. Perdi a paz que me permitia dormir tranquilo. Perdi a esperança que me fazia acreditar que sempre haveria um amanhã melhor. Em alguns momentos também perdi a fé, quando os problemas pareciam maiores do que eu poderia suportar, e perdi a confiança em mim mesmo e até nas pessoas ao meu redor. Por isso eu clamo, vem restaurar o que já não encontro dentro de mim. Há partes da minha vida que parecem adormecidas, como se estivessem esperando um sopro para voltarem a viver. Existem sonhos que deixei para trás porque pensei que nunca mais seriam possíveis. Existem desejos e planos que enterrei porque me convenci de que era tarde demais para realizá-los. Mas eu sei que quando a tua presença entra, o impossível se torna possível e até o que parecia morto pode voltar a florescer. Sopra vida sobre tudo o que está adormecido em mim. Quantas vezes me vi sorrindo por fora e chorando por dentro, tentando esconder a dor para que ninguém percebesse o quanto eu estava cansado. Quantas vezes fingi estar bem apenas para não preocupar quem estava ao meu lado, mas dentro de mim havia um vazio profundo, como se algo tivesse sido arrancado da minha alma. Hoje eu não quero mais fingir. Não quero mais esconder, quero apenas me abrir diante de ti e reconhecer que preciso ser restaurado. Amados irmãos, quando foi a última vez que você sorriu de verdade? Não aquele sorriso automático que usamos no dia a dia, mas aquele sorriso que vem de dentro, que ilumina os olhos e aquece o coração? Você lembra? Se você parou para pensar e não conseguiu lembrar, você não está sozinho. Muitas pessoas vivem hoje usando máscaras emocionais, carregando uma pesada bagagem de ansiedade, medos e desesperança que roubaram sua leveza de viver. Existem muitas pessoas nas redes sociais assim, amados.
Talvez você também tenha perdido aquela capacidade de agradecer pelas pequenas coisas. Um café quente, um abraço, um pôr do sol. Talvez a paz que você conhecia tenha sido substituída por uma inquietação constante que não te deixa descansar nem quando você deita para dormir. Mas eu tenho uma notícia linda para você. Existe uma companhia restauradora capaz de devolver não apenas sua alegria, mas uma alegria ainda mais profunda, mais verdadeira, mais duradoura. Uma paz que independe das circunstâncias, uma esperança que renasce mesmo depois de muitas decepções. Hoje, você vai se reconectar com essa versão mais plena de si mesmo. Vai entender por que suas lágrimas têm propósito e como transformar sua dor em combustível para uma vida extraordinária. Permaneça aqui comigo, porque o que vou compartilhar pode ser o ponto de virada que você estava esperando há tanto tempo. Oremos agora. Espírito Santo, devolve-me a alegria verdadeira, aquela que não depende de circunstâncias, aquela que não é passageira, que o meu sorriso não seja mais apenas uma máscara, mas seja reflexo da paz que só o Senhor pode trazer. Devolve-me a leveza de viver, a capacidade de agradecer até pelas pequenas coisas e a força para seguir em frente mesmo nos dias mais difíceis. Restaura a paz dentro do meu coração, aquela paz que não se abala diante das tempestades. Que eu não viva mais em constante ansiedade, preso a medos e preocupações, mas que eu possa descansar, sabendo que não caminho sozinho. Devolve-me o sossego que já não encontro. Devolve-me o alívio que o meu coração tanto procura. Espírito Santo, renova a minha esperança. Quantas vezes me vi desistindo antes mesmo de tentar, convencido de que não havia mais saída. Quantas vezes deixei de acreditar em mim porque achei que já tinha falhado demais. Mas hoje eu escolho clamar por restauração. Escolho pedir que o Senhor reacenda em mim a chama da esperança. Que eu volte a acreditar no novo, que eu volte a esperar coisas boas, que eu volte a enxergar oportunidades mesmo nos cenários mais difíceis. E quando falo de fé, sei que ela também precisa ser restaurada em mim, porque muitas vezes deixei de confiar, duvidei, questionei, perdi a força de orar, perdi a vontade de continuar. Mas aqui estou novamente, reconhecendo que não posso seguir sem acreditar. Aumenta em mim a fé que me sustenta, a fé que me faz levantar mesmo depois de cair, a fé que me lembra que nada é em vão quando está em tuas mãos. E por fim, Espírito Santo, devolve-me a confiança em mim mesmo para acreditar que sou capaz de recomeçar, a confiança nos outros, para aprender que ainda existem pessoas em quem posso me apoiar. Mas, acima de tudo, a confiança no Senhor, para saber que mesmo quando não entendo, posso descansar porque o Senhor sabe o que faz. Hoje eu clamo com todo o meu coração. Entra na minha vida e restaura o que foi roubado. Sopra a vida sobre meus sonhos, sobre minhas emoções, sobre os lugares dentro de mim que estavam silenciosos há tanto tempo. Que eu volte a me reconhecer, que eu volte a sorrir de verdade, que eu volte a acreditar sem medo. Não quero viver preso ao que perdi, mas quero viver cheio daquilo que só o Senhor pode devolver. Agora, se essa oração está despertando dentro de você esse mesmo clamor por restauração, eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários uma palavra que represente aquilo que você deseja para a sua família. Escreva como um ato de fé, declarando o que você crê que o Espírito Santo vai soprar vida novamente. E, por favor, não se esqueça de deixar o seu like. Esse gesto simples mostra que você acredita que o renovo já está chegando para você e sua família. Espírito Santo, vai tocando agora no meu interior, lá onde ninguém mais consegue alcançar. Toca nas partes do meu coração que foram marcadas pelas dores, pelas perdas e pelas decepções.
Eu carrego em mim feridas que muitas vezes escondo dos outros, mas que ainda sangram em silêncio. Feridas que ficaram abertas depois de palavras que me machucaram, de despedidas que eu não queria enfrentar, de sonhos que vi se desfazer diante dos meus olhos. Eu preciso da tua cura, porque sozinho eu não consigo cicatrizar. Há momentos em que sinto que o meu coração ficou pesado demais, como se tivesse perdido a força de acreditar, de amar e de confiar. Sinto que em algumas áreas da minha vida me tornei frio, não porque quis, mas porque a dor me endureceu. Eu deixei de acreditar em pessoas, deixei de acreditar em mim mesmo e em alguns dias até deixei de acreditar que havia um propósito para tudo o que vivi. Mas hoje eu não quero mais carregar esse peso. Eu quero que o Senhor entre e cure. Quero que o Senhor restaure o que foi quebrado dentro de mim. Renova em mim a capacidade de acreditar novamente. Que eu volte a confiar que a vida ainda pode ser boa, que dias melhores ainda podem chegar, que novas oportunidades podem surgir. Que eu não viva mais olhando apenas para as perdas, mas aprenda a enxergar que ainda existem sementes de esperança esperando para florescer dentro de mim. Que eu volte a acreditar no amor verdadeiro, na bondade que ainda existe no mundo, e principalmente no cuidado que o Senhor tem comigo em cada detalhe. Meu amigo, minha amiga, você já construiu muros tão altos ao redor do seu coração que esqueceu como é a sensação de ser verdadeiramente livre? Muros que começaram como proteção, mas acabaram se tornando uma prisão? É compreensível. Depois de tantas decepções, tantas promessas quebradas, tantas vezes que você se abriu e saiu machucado, é natural querer se proteger. Mas talvez você tenha percebido, como eu percebi, que junto com a proteção veio também uma solidão profunda. Reparou isso? E os sonhos? Ah, os sonhos! Quantos você guardou numa gaveta empoeirada porque alguém disse que era tarde demais, ou porque você mesmo se convenceu de que já havia tentado e não deu certo? Mas eu sei que uma parte de você ainda acredita. Uma parte de você ainda sussurra baixinho. E se ainda for possível? E sabe de uma coisa, amados? Essa parte tem razão. Quero te dizer mais. Existe uma força capaz de tocar exatamente onde você não consegue alcançar. Uma força que pode derrubar os muros que você construiu sem deixar você desprotegido. Que pode reacender sonhos que pareciam mortos e devolver a você a coragem de amar sem medo. Continue aí, firme e forte na presença, porque vamos agora pedir para Deus abrir a porta para uma versão de você que você pensou ter perdido para sempre. Vamos pedir a Ele assim: Espírito Santo de Deus, devolve agora ao meu coração a capacidade de amar novamente. Quantas vezes me fechei com medo de me machucar de novo? Quantas vezes levantei muros tão altos que ninguém conseguia atravessar? Mas agora eu percebo que esses muros também me prenderam por dentro e que junto com a proteção veio também a solidão. Eu não quero mais viver assim. Ensina-me a amar sem medo, a dar de mim sem esperar nada em troca, a me abrir para relacionamentos que tragam vida e verdade. Que eu consiga perdoar quem me feriu, não para esquecer o que aconteceu, mas para libertar meu coração do peso que carrego. Espírito Santo, renova também a minha capacidade de sonhar novamente. Muitas vezes enterrei os meus sonhos porque achei que era tarde demais, porque me disseram que não daria certo, ou porque já havia tentado e falhado. Mas eu sei que em ti não existem sonhos mortos, apenas sementes que ainda podem florescer no tempo certo. Sopra a vida sobre aquilo que eu deixei de lado, reacende em mim a vontade de planejar o futuro, de acreditar que posso construir algo novo, de enxergar a minha vida além das marcas das perdas. Eu não quero viver com o coração quebrado, dividido entre o que foi e o que eu ainda desejo.
Quero um coração inteiro, restaurado, cheio de vida e de esperança. Quero sentir novamente a alegria simples de viver, a vontade de acordar pela manhã acreditando que algo bom pode acontecer, a coragem de enfrentar os dias difíceis com fé e perseverança. Espírito Santo, devolve e restaura tudo o que foi perdido dentro de mim. Eu sei que existem áreas do meu coração que nem eu mesmo consigo alcançar, mas o Senhor pode. O Senhor pode curar lembranças que ainda doem, pode restaurar a confiança que se perdeu, pode reconstruir dentro de mim a força que um dia parecia ter acabado. Eu me coloco diante de ti e te peço. Toca onde só tu podes tocar. Cura o que só tu podes curar. Restaura o que só tu podes restaurar. Se você também sente que precisa dessa restauração no coração, eu quero te convidar a escrever aqui nos comentários uma palavra que represente o que você deseja ver curado dentro de você. Esse gesto é mais do que um comentário. É uma declaração de fé. É abrir espaço para que o Espírito Santo comece a tocar e restaurar o seu interior. Vamos agora clamar forte ao nosso Deus Todo-Poderoso. Assim, Espírito Santo, que a paz que o mundo não pode dar seja derramada sobre mim agora. Eu sei que busquei essa paz em tantas coisas, em tantas tentativas de preencher o vazio e acalmar meu coração, mas percebo que nada foi suficiente. Em muitos momentos, tentei encontrar sossego em distrações, em pessoas, em conquistas, mas essa paz nunca permaneceu. Era sempre passageira, como areia que escorre pelos dedos, nunca constante, nunca profunda. Hoje eu reconheço que essa paz verdadeira só pode vir de ti, e por isso me coloco diante da tua presença, pedindo que devolvas ao meu coração aquilo que perdi ao longo das lutas que enfrentei. Eu trago comigo o cansaço de dias em que precisei ser forte quando só queria desabar. Trago a memória de noites em claro, quando pensamentos não me deixavam descansar e medos tomavam conta de mim. Quantas vezes deitei no travesseiro esperando por alívio e encontrei apenas inquietação. Quantas vezes tentei silenciar minha mente, mas tudo dentro de mim parecia gritar. É por isso que hoje eu peço, dá descanso ao meu coração cansado, alivia o peso que carrego em silêncio, derrama sobre mim a paz que nada e ninguém pode roubar. Eu sei que a vida traz desafios, sei que as batalhas fazem parte do caminho, mas também sei que não posso viver eternamente em guerra comigo mesmo. Preciso dessa calma que me faz respirar fundo e sentir que estou seguro, dessa certeza silenciosa que me lembra que mesmo em meio à tempestade, existe um lugar onde encontro descanso. Esse lugar é em ti, Espírito Santo. Eu não preciso fingir que não sinto medo, não preciso esconder minhas inseguranças, porque diante de ti eu posso ser eu mesmo, com minhas fragilidades, e ainda assim ser abraçado por uma paz que me acolhe. Devolve-me a calma que perdi em meio às pressões da vida, a calma que me permite esperar sem desespero, acreditar sem ansiedade, enfrentar as dificuldades sem me entregar ao pânico. Eu quero aprender a caminhar em paz, mesmo quando não vejo todas as respostas. Quero carregar dentro de mim essa serenidade que me mantém firme, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Quero sentir que, mesmo quando as ondas se levantam, dentro de mim existe uma certeza maior, e essa certeza vem da tua presença. Meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, você já parou para perceber o tanto que corremos, o tanto que lutamos, conquistamos, acumulamos, e mesmo assim, no final do dia, ainda sentimos aquele vazio inexplicável? Pois bem, talvez você também tenha descoberto que não importa quantas metas você alcance ou quantos problemas você resolva, sempre parece faltar algo. Como se estivéssemos procurando água no deserto, correndo de miragem em miragem, mas nunca realmente saciando nossa sede. E que cansaço é esse, não é mesmo? Esse cansaço que vai muito além do físico.
É o cansaço de carregar preocupações que não conseguimos largar, de tentar controlar o que está fora do nosso alcance, de fingir estar bem quando por dentro existe uma tempestade terrível. Eu imagino que você também sente saudades daquela leveza que um dia conheceu, daquela capacidade de deitar e dormir em paz, de acordar sem aquele aperto no peito, de viver um dia de cada vez sem se sobrecarregar com 1000 cenários futuros. A boa notícia é que essa paz que você busca não está perdida, ela só está esperando ser reacendida. A seguir, vou te mostrar exatamente onde encontrá-la. Você merece viver com o coração tranquilo, meu amado e minha amada. Você merece essa paz que permanece, mesmo quando nada ao redor parece fazer sentido. Permaneça aqui comigo e vamos clamar bem alto assim: Espírito Santo de Deus, eu reconheço que muitas vezes me deixei levar pela agitação do mundo. Corri tanto atrás de coisas que pensei que me dariam segurança, mas só me senti mais vazio. Busquei tantas soluções rápidas para o meu coração, mas nada se sustentou. E hoje, eu entendo que a paz que eu preciso não se encontra no que posso conquistar, mas no que o Senhor pode derramar dentro de mim. Eu me entrego, eu paro de lutar sozinho, eu abro mão do controle que nunca tive, porque sei que em tuas mãos eu encontro o descanso que tanto desejo. Devolve-me, Espírito Santo, aquela leveza que parecia perdida, que eu consiga deitar a cabeça no travesseiro sem carregar a angústia de 1000 preocupações, que eu consiga viver um dia de cada vez sem me sobrecarregar pelo que ainda não aconteceu, que eu possa acordar com o coração tranquilo, sabendo que a paz que habita em mim é maior do que qualquer preocupação que tente me roubar. Eu te peço, restaura essa paz em todas as áreas da minha vida. Paz nas minhas decisões, paz nos meus relacionamentos, paz nas minhas lembranças, paz nos meus pensamentos. Que cada espaço dentro de mim, que foi tomado pela ansiedade, pela pressa ou pelo medo, seja agora preenchido pela tua calma. Que eu não precise mais fingir estar bem, mas que eu realmente sinta essa paz, tomando conta do meu interior. Espírito Santo, devolve e restaura tudo o que foi perdido em mim. Que as guerras internas deem lugar ao sossego, que os ruídos da minha mente deem lugar ao silêncio da confiança, que a inquietação dê lugar à serenidade que vem do teu cuidado. Eu clamo, porque sei que só tu tens o poder de devolver a paz verdadeira, aquela que permanece mesmo quando nada ao redor parece mudar. Se você também sente que precisa dessa paz restaurada no seu coração, eu quero te convidar a escrever aqui nos comentários a palavra paz. Declare isso como um ato de fé, como quem abre espaço para que o Espírito Santo derrame calma e descanso dentro de você. Amém? Espírito Santo, eu agora clamo com toda a sinceridade da minha alma. Eu sei que dentro de mim existem sonhos que um dia arderam com tanta força, mas que ao longo do caminho foram sendo apagados pelas dificuldades, pelas decepções e pelos medos que enfrentei. Quantas vezes eu acreditei que não seria mais possível recomeçar, que o que estava perdido jamais voltaria a florescer. Mas hoje, diante da tua presença, eu escolho levantar meus olhos e pedir que o Senhor sopre vida sobre tudo o que parecia morto dentro de mim. Espírito Santo, reacende as chamas dos meus sonhos, devolve ao meu coração a capacidade de acreditar que ainda existe um futuro preparado para mim. Eu não quero mais viver paralisado pela dor do passado, pelas portas que se fecharam ou pelas oportunidades que não aproveitei. Eu sei que ainda há esperança, mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando as circunstâncias tentam me convencer de que já é tarde demais. Vem, Espírito Santo, e devolve-me a coragem de sonhar de novo, de acreditar no impossível e de confiar que, em tuas mãos, nada está perdido de verdade. Tu és capaz de restaurar aquilo que eu mesmo já havia enterrado.
de soprar vida sobre cada área que parecia seca e sem saída. Quantas vezes eu me senti pequeno demais para os sonhos que um dia carreguei? Quantas vezes eu me deixei convencer de que não era digno de viver algo grandioso, ou que eu não tinha força suficiente para alcançar aquilo que um dia desejei? Mas agora, eu quero entregar tudo em tuas mãos e declarar que não é a minha força que vai sustentar os meus sonhos, e sim o teu poder. Espírito Santo, reacende em mim a confiança de que posso recomeçar. Mesmo quando todos dizem que é impossível, mostra-me que os meus sonhos ainda podem florescer, ainda podem dar frutos, ainda podem me conduzir ao propósito para o qual fui criado. Eu sei que as feridas do caminho me fizeram desistir de muita coisa. Eu sei que algumas perdas roubaram de mim a vontade de tentar de novo. Mas eu peço agora que o Senhor restaure dentro de mim não apenas os sonhos, mas também a esperança, o entusiasmo e a fé que um dia me moveram. Que eu volte a sorrir ao pensar no futuro, que eu volte a acreditar que o amanhã pode ser melhor do que o hoje. Espírito Santo, arranca de mim toda descrença, toda dúvida, todo medo que ainda tenta sufocar a minha capacidade de acreditar. Coloca dentro de mim uma chama nova, que não se apague diante das tempestades, mas que permaneça firme até que os sonhos se tornem realidade. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado e minha amada. Existe algo poderoso que acontece no momento em que decidimos parar de olhar para trás. Sabe aquela sensação de estar sempre relembrando o que deu errado, revivendo as decepções, se alimentando do lamento? Então, você não precisa mais viver assim não, irmãos. Talvez você tenha uma gaveta mental cheia de sonhos cancelados, aqueles planos que você abandonou não porque eram ruins, mas porque as circunstâncias te fizeram acreditar que era impossível. Aquele curso que você queria fazer, aquela mudança que desejava, aquele relacionamento que sonhava construir, aquela versão de você mesmo que parecia tão distante. E se eu te disser que esses sonhos não morreram, que eles apenas estão esperando o momento certo para ressurgir com uma força que você nem imagina? Hoje pode ser o dia em que você decide dar o primeiro passo, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja com medo, mesmo que você não veja todo o caminho. O importante é dar o primeiro passo, porque existe uma força maior do que qualquer obstáculo, maior do que qualquer não deu certo do passado. A partir de hoje, você precisa despertar esses sonhos adormecidos e encontrar a coragem para caminhar em direção ao novo, sem carregar o peso do que ficou para trás. Amém? Você merece viver seus sonhos. Você merece acreditar novamente. Vamos agora pedir força em Deus, clamando assim: Pai amado, eu não quero mais viver preso ao que perdi. Não quero mais me alimentar do lamento das coisas que não deram certo. Hoje, eu escolho me levantar e declarar que em Ti existe restauração. Espírito Santo, que cada sonho que parecia esquecido dentro de mim seja agora despertado. Que os planos que eu guardei com medo de tentar sejam agora fortalecidos pela Tua presença. Que tudo aquilo que um dia eu abandonei por causa das dificuldades seja agora devolvido, renovado e restaurado. Eu peço que o Senhor me ajude a dar os primeiros passos, mesmo que sejam pequenos, na direção daquilo que o Senhor já preparou para mim. Que eu tenha disposição para lutar, persistir e acreditar, mesmo quando o caminho parecer difícil. Que os sonhos que vêm do teu coração sejam reacendidos em mim com força, clareza e propósito. Que eu possa enxergar com os olhos da fé o que ainda não consigo ver com os olhos naturais. Espírito Santo, eu te entrego o meu coração, a minha mente e os meus planos. Restaura em mim a alegria de sonhar e a coragem de viver. Que tudo aquilo que parecia impossível volte a florescer, e que eu não desista de acreditar que existe algo novo e especial reservado para mim.
Sopra vida sobre tudo o que parecia morto, e enche-me da tua força para caminhar rumo ao novo, sem medo, sem dúvida e sem hesitação. Eu declaro que a partir de hoje os meus sonhos estão novamente vivos, porque o Senhor é quem os sustenta. Espírito Santo, devolve e restaura tudo o que foi perdido. Se você sente que essa oração está falando no fundo da sua alma, eu quero que você comente aqui embaixo e deixe o seu like. Isso não é apenas um gesto, mas uma forma de declarar que você crê que os seus sonhos serão restaurados e que o Espírito Santo já está trabalhando em sua vida. Oh glória! Espírito Santo, só tu sabes. Durante os dias difíceis, quando as lágrimas escorreram e o peso das lutas me fez sentir como se a vida tivesse perdido a cor, algo dentro de mim se apagou. Eu perdi a leveza de sorrir, a naturalidade de celebrar as pequenas coisas e até mesmo a capacidade de sentir alegria verdadeira. Mas hoje, neste momento de entrega, eu abro minha alma e peço: devolve-me a alegria que foi levada pelas dores e pelas batalhas que enfrentei. Eu preciso voltar a sentir aquele brilho dentro de mim, a paz que transborda em forma de riso, a gratidão que me faz ver beleza em cada detalhe da vida. Tu conheces cada ferida que me silenciou, cada lembrança que roubou meu sorriso, cada situação que drenou minha esperança. Só tu sabes quantas vezes eu me deitei com o coração cansado e acordei sem vontade de seguir. Mas eu não quero mais viver dessa forma. Eu não quero me acostumar com a tristeza. Não quero carregar essa sombra que me faz acreditar que nunca mais serei feliz de verdade. Eu quero recomeçar, Espírito Santo, e é em ti que encontro a fonte dessa alegria que não depende de circunstâncias, mas que nasce dentro de mim, restaurada pelo teu amor. Amados, sei que parece uma pergunta quase impossível de ser respondida, mas quando foi que a vida ficou tão pesada, você lembra? Quando foi que perdemos aquela capacidade de rir das coisas simples, de sentir prazer em uma conversa boa, em um abraço sincero, em um momento de silêncio? Talvez você também tenha percebido como a rotina foi, aos poucos, apagando seu brilho interior, como se uma camada cinza tivesse se instalado sobre seus dias, fazendo com que até as coisas boas parecessem sem graça, sem sentido. Você não está errado em sentir que algo importante se perdeu. Muitos de nós esquecemos como é despertar com aquela leveza no peito, como é agradecer espontaneamente só por estar vivo e de pé, como é sorrir sem forçar. Existe algo lindo que quero te contar agora. Essa alegria que você sente falta não morreu, não. Ela está apenas adormecida, esperando ser despertada. Isso mesmo que te falei e vou repetir. Ela está apenas adormecida e esperando ser despertada. Como uma chama que parece apagada, mas ainda tem brasas quentes por baixo das cinzas. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Quando essa alegria volta, ela não volta sozinha. Ela traz consigo uma nova forma de ver a vida, uma gratidão mais profunda, uma capacidade de inspirar outros que também perderam seu sorriso pelo caminho. Hoje, Deus vai despertar essa alegria que habita em você, amados. Ele vai transformar a amargura em doçura e redescobrir o prazer simples de estar vivo. Creia. Você merece sorrir de novo. Você merece sentir essa leveza. Permaneça aqui firme e forte. Permita que Ele te mostre o caminho de volta para casa. Preparado? Então voltemos a orar assim. Senhor, eu te peço agora que leves embora a amargura que se instalou em minha mente, que apagues as marcas do desânimo que me fizeram desacreditar em dias melhores. Dá-me uma nova visão, Senhor. Abre os meus olhos para perceber que ainda existem motivos para sorrir, que ainda há coisas boas acontecendo ao meu redor, que ainda há esperança viva dentro de mim. Que a alegria volte a ser parte da minha identidade,
Que eu volte a ser alguém que agradece, que sonha, que acredita, que inspira outros a não desistirem também. Quantas vezes o peso da rotina me fez esquecer de rir, de simplesmente sentir prazer nas coisas simples. Mas agora eu clamo que tu sopres em meu interior e reacendas essa chama que eu achei que estava apagada. Que a alegria seja devolvida de forma tão abundante que transborde para fora de mim e toque outras vidas. Que ela me devolva a leveza de viver, a espontaneidade de agradecer e o desejo de seguir caminhando mesmo diante dos obstáculos. Eu sei que a alegria verdadeira não depende do que eu tenho ou deixo de ter, mas vem de ti, da certeza de que nunca estarei sozinho, de que posso confiar mesmo quando não entendo. Então, Espírito Santo, coloca dentro de mim essa alegria que não se perde, que não se apaga, que não é roubada pelos ventos da vida. Quero voltar a sorrir com pureza, com fé, com simplicidade, como quem confia plenamente em ti. Que a minha boca volte a se encher de riso, que o meu coração se liberte das amarras da tristeza e que eu seja renovado de dentro para fora. Faz-me sentir o prazer da vida novamente, a gratidão de estar aqui, a beleza de poder respirar, amar e continuar caminhando. Que cada lágrima que derramei seja transformada em sementes de alegria e que cada batalha que enfrentei me leve a valorizar ainda mais os momentos de paz e felicidade que tu me devolverás. Espírito Santo, devolve e restaura tudo o que foi perdido. E que a alegria seja uma marca constante em minha jornada, uma força que me sustenta e me leva a crer que ainda existem muitos motivos para sorrir, para agradecer e para celebrar a vida que tu me deste. Se tem sentido uma alegria diferente no peito enquanto ora, compartilhe nos comentários aquilo que você deseja que o Espírito Santo também faça em sua vida e deixe o seu like como um sinal de fé e esperança de que a alegria já está sendo devolvida, em nome de Jesus. Agora, vamos falar de uma forma mais íntima com o nosso Criador, orando assim: Espírito Santo, é bom, agradável estar em tua presença com coração aberto e cheio de sinceridade, pedindo que tu restaures aquilo que foi quebrado dentro dos meus relacionamentos. Quantas vezes eu senti a dor de laços que se perderam, amizades que se esfriaram, palavras que machucaram e distâncias que surgiram entre pessoas que eu amo. Trago comigo a saudade de tempos em que tudo parecia mais leve, quando os vínculos eram fortes e a confiança reinava. Mas a vida trouxe feridas, mal-entendidos, erros que cometemos e que nos afastaram uns dos outros. Por isso eu clamo: Espírito Santo, restaura os laços que foram quebrados, cura as feridas e devolve a comunhão verdadeira onde houver divisão, rancor ou afastamento. Eu reconheço, Senhor, que muitas vezes eu também contribuo para essas rupturas, seja com palavras impensadas, atitudes precipitadas ou julgamentos que feriram. Mas eu quero me colocar à disposição da tua graça, porque sei que sozinho eu não consigo reparar tudo. Preciso da tua intervenção, preciso que tu sopres entendimento, paciência e perdão onde o orgulho ou a dor se instalaram. Quero que a tua presença entre nas conversas difíceis, nos silêncios pesados, nos corações feridos e transforme tudo aquilo que parecia impossível de reconstruir. Amados irmãos e amadas irmãs em Cristo, você já se sentiu completamente sozinho, mesmo estando cercado de pessoas? Já percebeu como é possível estar numa sala cheia e ainda assim se sentir invisível, incompreendido, desconectado? Não é estranho? Vivemos tempos em que as pessoas estão fisicamente próximas, mas emocionalmente distantes. Ou fisicamente distantes e emocionalmente próximas, onde conversas se tornaram superficiais, onde guardamos mágoas como se fossem tesouros, onde o orgulho construiu pontes que ninguém mais consegue atravessar. Talvez você também tenha percebido
Como ficou difícil confiar de novo. Como cada decepção foi criando camadas de proteção que, sem você perceber, também foram criando distância. Como se você estivesse assistindo sua própria vida de longe, querendo se conectar, mas não sabendo mais como. Mas existe algo lindo que acontece quando paramos de tentar forçar os relacionamentos e começamos a deixar que o amor flua naturalmente. Quando escolhemos ver as pessoas com olhos de compreensão, ao invés de julgamento. Mas eu quero te lembrar que sim, é possível voltar a sentir aquela alegria genuína de estar junto, que dá para reconstruir laços que pareciam perdidos para sempre. Que existe uma força capaz de transformar ressentimento em compaixão e solidão em comunhão verdadeira. Força essa do Espírito Santo de Deus, que só Ele pode nos dar. Vamos falar com Ele, como podemos encontrar esse caminho de volta para relacionamentos que realmente nutrem sua alma. Continue até o final na presença dEle, porque vamos falar assim com Ele. Espírito Santo, vai devolvendo agora a confiança que foi perdida, devolve a alegria de estar junto, devolve o carinho e a proximidade que antes eram naturais. Que eu consiga enxergar as pessoas com novos olhos, entendendo que todos somos imperfeitos e que o perdão é a chave que abre portas onde parecia não haver saída. Que eu não guarde mágoa, mas que aprenda a liberar, a compreender e a acolher. E se houver ressentimento dentro de mim, que o Senhor o transforme em compaixão, em amor verdadeiro e em disposição para recomeçar. Muitas vezes eu senti solidão mesmo rodeado de pessoas, porque a distância emocional me fez acreditar que os laços não poderiam ser restaurados. Mas hoje eu escolho acreditar que nada está perdido quando tu estás no meio. Que as conversas interrompidas possam ser retomadas, que os gestos de carinho possam voltar a acontecer, que o respeito e a amizade possam florescer de novo. Que eu seja instrumento de reconciliação, mas que também saiba receber o toque do Senhor para restaurar o que precisa ser curado dentro do coração do outro. Espírito Santo, ensina-me a ser paciente, a ouvir mais e falar menos quando necessário, a colocar amor acima do orgulho, a buscar entendimento antes de julgar. Ajuda-me a ser um exemplo de humildade e de perdão, para que a tua presença seja visível em cada gesto, em cada palavra, em cada atitude. Que a tua luz ilumine os caminhos que parecem bloqueados e transforme relacionamentos frios e quebrados em vínculos cheios de vida, esperança e carinho. Eu também te peço, Senhor, que restaure dentro de mim a capacidade de confiar novamente, de me abrir ao outro sem medo, de acreditar que a tua restauração pode chegar onde parecia não haver mais solução. Que eu não desista de tentar, mesmo quando sentir que as tentativas fracassaram, porque sei que com o teu auxílio tudo pode ser reconstruído. Que cada pessoa que faz parte da minha vida seja abençoada e restaurada, e que eu possa viver em paz, sabendo que a tua mão está guiando cada reconciliação. Espírito Santo, devolve e restaura tudo o que foi perdido. Que os laços que se romperam sejam refeitos com amor, que os corações feridos sejam curados com a tua presença e que a harmonia e a comunhão voltem a reinar onde antes havia dor, distância e incompreensão. Que a tua graça transforme minhas relações, devolvendo a confiança, a amizade, o amor e a alegria de estar junto de quem é importante para mim. Amados, agora comente aqui nos comentários a palavra ou o relacionamento que você deseja ver restaurado em sua vida e na vida da sua família. E deixe o seu like como sinal de gratidão e fé, demonstrando que você acredita que o Espírito Santo está trabalhando para devolver aquilo que foi perdido. Espírito Santo, eu insisto em estar aqui clamando ao Senhor e reconhecendo a necessidade que tenho de tua presença, Pai. Muitas vezes eu caminhei com medo,
pensando que não havia saída para os problemas que me cercavam, que não havia solução para as dores que carregava. Senti-me perdido, desanimado e até mesmo desacreditado na possibilidade de um novo começo. Mas hoje eu escolho te buscar, porque sei que contigo há sempre esperança, há sempre uma nova chance, há sempre um recomeço. Reacende em mim a chama da esperança, Espírito Santo, e faz com que eu volte a acreditar que a vida ainda pode ser melhor. Eu confesso, Senhor, que por muito tempo me deixei abater pelas circunstâncias, pelos erros cometidos, pelas oportunidades que se perderam. Em alguns momentos, a desesperança parecia maior do que eu, e a sensação de impotência tomava conta do meu coração. Mas eu não quero mais viver assim. Eu quero sentir dentro de mim aquela certeza tranquila, aquela força silenciosa que me diz que mesmo quando tudo parece escuro, há luz esperando para entrar. Quero aprender a me levantar mesmo depois de cair, a acreditar mesmo quando a realidade me diz o contrário, a caminhar mesmo quando não vejo todos os passos à frente. Irmãos, você já reparou como algumas pessoas têm a capacidade de manter aquela luz no olhar, mesmo depois de passar por tempestades profundas? Como elas parecem ter um segredo que as faz continuar acreditando quando tudo ao redor grita, desista. Talvez você olhe para essas pessoas e pense, elas tiveram sorte ou comigo é diferente. Talvez você acredite que já tentou demais, que já bateu em muitas portas, que já investiu energia em tantos sonhos que não se realizaram. Mas posso te contar algo na real. Não existe pessoa que nasceu com esperança garantida. Todos nós, em algum momento, precisamos fazer uma escolha. Deixar que as decepções definam nosso futuro ou encontrar uma fonte de renovação que seja maior que qualquer circunstância. O que separa quem desiste de quem continua não é a ausência de dor, é saber onde buscar forças quando a nossa própria força acaba. É descobrir que existe um tipo de esperança, que não vem das nossas conquistas, mas de algo muito mais profundo e confiável. Você não precisa fingir ser forte, não, meu amado e minha amada. Você não precisa esconder que está cansado de lutar. Você só precisa estar disposto a descobrir uma fonte de renovação que pode devolver não apenas seus sonhos, mas uma versão ainda melhor deles. Só o Espírito Santo de Deus possui essa fonte que nunca seca, mesmo nos tempos mais áridos de nossas vidas. Permaneça aqui na presença, porque a sua esperança está mais próxima do que você imagina. Vamos pedir a Deus o acesso a essa fonte de transformação, clamando a Ele assim: Senhor, por favor, devolve a mim a capacidade de sonhar novamente. Que eu possa olhar para o futuro sem medo, que eu consiga ver possibilidades onde antes via apenas obstáculos, que a minha mente e meu coração deixem de se prender às falhas do passado e aprendam a enxergar a beleza de um novo começo. Ensina-me a esperar com paciência, a acreditar com confiança e a viver com a convicção de que a Tua presença transforma qualquer situação. Quantas vezes eu me senti cansado de tentar, quantas vezes a vida me mostrou portas fechadas e o desânimo tentou me convencer de que não havia saída. Mas sei, Espírito Santo, que o Teu poder é maior que qualquer dificuldade, que a Tua luz é mais forte do que qualquer sombra e que a Tua mão pode me levantar quando eu sentir que não tenho forças. Quero me apegar a Ti, Senhor, sabendo que em Teus caminhos existe renovação e que cada dia é uma oportunidade de recomeçar com coragem e fé. Eu te peço, Espírito Santo, que retire de mim toda dúvida que sufoca a minha esperança, todo medo que me impede de acreditar no futuro e todo desânimo que me faz olhar para trás com tristeza. Substitui esses sentimentos por coragem, fé e determinação. Que eu consiga enxergar, mesmo nos momentos mais difíceis, que existe uma saída, que existe uma luz e que existe a Tua mão guiando cada passo do meu caminho.
restaura em mim a expectativa de dias melhores. Que a esperança se torne a força que me impulsiona, que me sustenta e que me faz continuar caminhando mesmo quando não vejo o caminho completo à frente. Que eu aprenda a confiar no tempo certo, a aceitar que cada fase da vida tem seu propósito e a acreditar que o que está por vir pode ser ainda melhor do que aquilo que eu imaginei. Espírito Santo, reacende em mim a chama da esperança e faz com que ela nunca se apague. Que eu não viva mais consumido pelo medo, pela dúvida ou pelo desânimo, mas que eu seja fortalecido pelo teu amor e guiado pela tua presença. Que cada passo que eu der seja acompanhado de confiança e fé, e que eu possa sempre lembrar que contigo, mesmo diante das dificuldades, há um caminho de recomeço, restauração e vitória. Espírito Santo, devolve e restaura tudo o que foi perdido. Que a esperança volte a ser a luz que ilumina meus dias, o combustível que mantém minha fé viva e a certeza que me faz acreditar que o melhor ainda está por vir. Que eu consiga olhar para a vida com olhos de confiança e coração cheio de expectativa, pronto para receber todas as bênçãos que o Senhor já preparou para mim. Se você realmente sente uma esperança enquanto ora, comente aqui nos comentários a palavra esperança, ou aquilo que você deseja ver reacendido dentro de você. E deixe o seu like como um gesto de fé, demonstrando que você acredita que o Espírito Santo já está providenciando restaurar tudo aquilo que parecia perdido aos olhos humanos. Espírito Santo, ainda estou aqui com o meu coração 100% aberto a Ti, entregando tudo o que perdi. Entrego minhas alegrias que se foram, meus sonhos que se apagaram, os relacionamentos que se quebraram, a paz que parecia distante, a fé que vacilou, a esperança que se escondeu. Eu coloco diante de Ti cada ferida, cada lembrança que ainda dói, cada vazio que carrego dentro de mim, porque sei que nas Tuas mãos tudo pode ser restaurado. Sei que não preciso carregar sozinho aquilo que me sobrecarrega, que não preciso lutar sozinho para reconstruir o que se perdeu, porque o Senhor é especialista em restaurar vidas, em reacender corações e em transformar perdas em vitórias. Senhor, eu confesso que tantas vezes tentei recuperar por mim mesmo o que parecia perdido, que me esforcei, insisti, busquei soluções que não tinham poder suficiente para restaurar aquilo que só Tu podes devolver. Mas hoje eu aprendo a entregar, a confiar, a descansar. Entrego tudo aquilo que me fez sofrer, aquilo que eu queria controlar e não consegui, aquilo que me deixou desanimado. Entrego meu passado, minhas mágoas, minhas dúvidas e medos, sabendo que Tu podes transformar cada pedaço da minha história em algo novo, cheio de vida e propósito. Eu quero acreditar que o que virá será melhor do que o que se foi. Quero ter fé que cada perda, cada dificuldade, cada momento de dor foi um passo necessário para me conduzir a algo maior, algo que eu ainda não consigo enxergar completamente, mas que Tu já preparaste para mim. Quero confiar na Tua sabedoria e no Teu tempo, mesmo quando meu coração deseja respostas imediatas. Quero entender que a restauração não depende da minha força, mas da Tua ação. E por isso eu me coloco inteiramente em Tuas mãos, pronto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para devolver. Espírito Santo, restaura minha alegria, reacende meus sonhos, devolve a paz ao meu coração, cura minhas feridas, fortalece minha fé, reacende a esperança e reconstrói meus relacionamentos. Que tudo o que foi perdido volte a florescer, transformado pela Tua presença, iluminado pelo Teu amor e fortalecido pela Tua graça. Que eu consiga olhar para o futuro sem medo, sem ansiedade, sem dúvida, mas com confiança, sabendo que tudo aquilo que passou não será esquecido e que o melhor ainda está por vir. Eu quero sentir a Tua presença em cada passo que eu der. Que o meu coração não se prenda às lembranças do que se foi, mas se abra
para o que está vindo. Que minha mente se encha de pensamentos de fé e esperança, e que cada atitude minha seja guiada pelo Teu Espírito, de forma que eu possa viver plenamente, confiante de que tudo será restaurado no tempo certo. Que eu consiga reconhecer cada pequena vitória como um reflexo do Teu cuidado, cada sorriso como prova de que a Tua restauração está acontecendo, cada passo como confirmação de que nada está perdido quando estou contigo. Espírito Santo, eu te agradeço pelo cuidado, pela presença constante e pelo poder de restaurar tudo o que se perdeu. Eu sei que, mesmo quando eu não vejo, o Senhor está trabalhando, reconstruindo, reacendendo e transformando minha vida. Que essa confiança em Ti me encha de paz e alegria, mesmo diante dos desafios, porque eu sei que estou nas mãos de um Deus que transforma o impossível em possível e que pode devolver muito mais do que eu já tive. Espírito Santo, devolve e restaura tudo o que foi perdido. Que minha vida seja marcada pela Tua presença, que meu coração seja fortalecido pela Tua ação e que minha esperança seja renovada todos os dias. Que eu possa caminhar confiante, sabendo que o Senhor é fiel e que tudo aquilo que foi tirado de mim será restaurado de forma plena, abundante e duradoura. Amém. Amados, agora comente aqui nos comentários a palavra ou o aspecto da sua vida que você deseja que o Espírito Santo também trabalhe. E deixe o seu like como um gesto de fé, mostrando que você acredita que o Espírito Santo já está devolvendo e restaurando tudo o que você deseja que ele faça em sua vida. Espírito Santo, eu te agradeço profundamente por cada momento em que tua presença me envolveu, por cada instante em que senti tua força restaurando meu coração, reacendendo meus sonhos, devolvendo minha paz e minha esperança. Sei que tudo o que foi perdido, tudo aquilo que parecia distante ou impossível, já está sendo restaurado pelo teu poder. Eu confio plenamente em Ti. Confio que cada área da minha vida que sofreu perdas será preenchida novamente com alegria, amor, coragem e fé. Que a Tua luz continue iluminando meu caminho, guiando meus passos e fortalecendo minha confiança, mesmo diante dos desafios que ainda possam surgir. Eu declaro, Senhor, que a restauração já começou, que cada ferida seja curada, que cada lágrima seja transformada em sorriso, que cada sonho que parecia perdido volte a florescer com força renovada. Que minha vida seja um reflexo da Tua presença e que eu consiga compartilhar essa transformação com os outros, mostrando que nada está perdido quando confiamos no Teu cuidado. Espírito Santo, que eu continue a caminhar seguro, sabendo que Tu estás comigo em todos os momentos e que minha vida, mesmo diante das dificuldades, pode ser plena, abundante e cheia de esperança. E agora, meu amigo e minha amiga, eu quero convidar você que está me ouvindo a se inscrever no canal para não perder nenhuma oração ou mensagem de fé que tem transformado muitas vidas. Peço que ative o sininho para receber notificações de cada nova oração. E compartilhe esta oração com 5 pessoas que você sente no coração que também precisam sentir a presença restauradora do Espírito Santo em suas vidas. Quando você compartilha, você se torna um instrumento de amor e esperança, ajudando outros a também reencontrarem aquilo que perderam. Deus se alegra muito com isso. E lembre-se sempre, quando confiamos plenamente no Espírito Santo, tudo o que foi perdido será devolvido e transformado, e cada momento de dor pode se tornar o começo de uma nova história cheia de luz, fé e alegria. Que o Espírito Santo de Deus possa devolver tudo o que foi perdido em sua vida e na vida da sua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Porque a glória é toda dele.